Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 15 de dezembro. Agora na Espanha são 19 horas e 9 minutos, no Brasil 15 e 9 da tarde. Gente, aqui no 4 horas a BTC rompeu. Vocês vejam que essa faixa resistencial que aprisionou ela ali entre 100 e 102, basicamente colocava um pavio superior e rejeitava o transpasse. Colocava um pavio superior e rejeitava o transpasse. Sempre desenhando fundos ascendentes com essa inclinação aqui, padrão de 45 graus. Isso é digno da literatura de análise gráfica de caráter autista. Isso é uma formação autista, que é justamente quando o ativo encontra um platô resistencial que fica flat e os fundos que se formam acabam inclinando em 45 graus. Agora, com esse corpo real aqui inteiro no 4 horas para cima, na minha leitura, nada segura a BTC. Se romper 104.088, é chapéu pro palhaço. A BTC facilmente vai buscar algo acima de 111, podendo bater 120 mil dólares, porque lá no diário a resistência subsequente está em 120 mil, que é a upper subsequente na nossa grade de expansão logarítmica e exponencial. Muita gente panicou nessa queda, nessa última queda. Eu pedi para os senhoritos diminuírem o zoom. Eu venho reportando diuturnamente aqui que a temporada de altcoins nem começou. Basicamente, a gente está com a dominância ainda em 57%. Deixa eu botar na dominância aqui. Com a dominância em 57%, meus amigos, 57% era o patamar que eu falei que quebraria aquela tendência de alta para a dominância da BTC. Lembrando que a queda da dominância da BTC, obviamente, não significa queda na cotação da BTC. Pelo contrário, só significa que a BTC vai continuar subindo a cotação e o seu market cap. Mas, como a expansão do market cap das altcoins vai se desdobrar de forma mais exponenciada, o market cap da BTC vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. Eu reportei aos senhoritos que, principalmente para aqueles que estavam panicando, me mandando mensagem de forma desesperada, alguns saíram, muitos saíram de Solana, agora é só voltar pagando pedágio. Eu reportei que vocês precisam entender que ganhos que mudarão as suas vidas não acontecem da noite para o dia. Esse mercado, ele tem alguns macetes. A gente precisa agora entender que o fluxo de liquidez em direção às altcoins vai ser algo absolutamente insano. Vocês precisam manter as suas posições. Então, quem não sabe o que comprar e não sabe como dividir e expor o capital aos diversos setores da criptografia, DeFi, DeFi, infraestrutura descentralizada, RWA, tokenização de ativos do mundo real, GameFi, quem não sabe o que comprar, nem como subdividir e nem como se expor a riscos calculados, porque quando a gente diversifica em middle caps, super large caps, que seriam as mais conservadoras, middle caps e micro caps, a gente também diversifica o nível de risco para o qual a gente está exposto. Ou seja, quem não sabe o que comprar, como subdividir o seu investimento criptográfico, diversificando ele, basta clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E a primeira subdivisão principal, que é aquela que diz respeito ao risco para o qual nós estamos expostos, é a subdivisão entre super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez 1 vezes 6 nas super large caps. A segunda subclassificação são as middle caps, que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouquinho mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20, no mínimo, nas middle caps. E por fim, as micro caps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto,
Mas se qualquer das microcaps explodir, vocês facilmente farão 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100. Não ousem estar desembarcados disso que será lembrado sim como a maior transferência de riqueza desse século. Eu volto a insistir. O mercado cripto tem uma série de macetes que eu aprendi a duras penas, porque já é o meu 4º ciclo, e eu repasso aqui para os senhoritos para que vocês não cometam o mesmo erro. Agora que a BTC está em vias de startar aquela tração parabólica, aqui no gráfico diário, tirando o candle Heikin Nash, a gente também já está desenhando um corpo real inteiro acima da faixa congestional. Ou seja, é só romper 104.088 que a BTC só pararia lá num patamar ligeiramente acima de 111. Na minha leitura, isso pode acontecer nas próximas horas. Os fatos também sustentam isso. Já vou falar das notícias. No diário, as 3 linhas do canal de Keltner estão agressivamente apontadas para cima. A nebulosidade está ganhando bastante espessura, o que denota que as forças compradoras estão no total controle da BTC. A dominância, ela basicamente quebrou essa LTA, essa linha de tendência de alta, e agora, oficialmente, a gente está numa temporada de altcoins, porque nesse pumpzinho da dominância, a dominância nem se aproximou de 59%, que seria o patamar que poderia fazê-la retornar para dentro dessa canaleta virtual de alta. Ou seja, basicamente, a gente precisa agora ter paciência, e quando a dominância quebrar esses cumes que desenharam o topo do bull run lá no ciclo passado, essa foi a congestão da dominância, a congestão que desenhou o fundo da dominância e que, por sua vez, desenhou o topo de 99% das altcoins no bull run de 2021. Basicamente, vocês precisam agora se concentrar nesses cumes aqui, ó. Se a gente quebrar de cima para baixo 46%, vocês obrigatoriamente terão que administrar o portfólio dos senhores e administrar um desembarque soft, por assim dizer, para não ser uma coisa estanque. Ah, agora eu vou vender tudo e vou sair das altcoins. Não é razoável tomar uma atitude radical como essa e promover um desembarque estanque. Eu falo por experiência própria. A única maneira que os senhoritos têm de vencer esse jogo, que é um jogo difícil, é um jogo duro, onde a parte mais difícil dele é a saída. A entrada qualquer um entra, principalmente aqueles que vêm da B3 e ficam impressionados com a facilidade com que algumas altcoins dobram de valor, mas também corrigem depois de 30%, como é o caso da Atom. Estava 3,90 antes da eleição do Donald Trump, foi para 10 e agora chegou a corrigir um pouco mais de 30%. Principalmente para esses que vêm da B3, eles ficam tão angustiados com essa volatilidade que 1 vezes 2 já é um retorno para eles, quando nem é retorno no mundo cripto. E a parte mais difícil, por isso que eu falo, a parte mais difícil desse jogo é o desembarque. O embarque, ele é relativamente fácil. Agora, o desembarque com ganhos expressivos que vão mudar as suas próprias vidas, essa é a parte difícil desse jogo. E vocês só conseguem vencer esse jogo, são poucos que fazem isso, que vencem esse jogo, se vocês administrarem o percentual de stablecoins na própria carteira. Como eu faço isso, Renato? Basicamente, seguindo esse medidor de liquidez em direção às altcoins, porque existe uma força gravitacional latente e inexorável no mundo cripto que suga toda a liquidez de volta para a BTC. Isso é uma característica do mundo cripto. Não há como alterar essa natureza. Quando o mainnet da Ethereum entrou em funcionamento lá em 2017, no primeiro semestre de 2017, a dominância caiu de 95%, só a publicação do white paper da ETH fez a dominância cair de 99% para 94%, 95%. Depois que o mainnet da Ethereum Virtual Machine entrou em operação, a dominância caiu de 94%, 95% para 36%. Chegou a fazer a mínima em 36%. Depois voltou para quanto?
voltou para 75%. E a mesma coisa vai acontecer aqui, gente. Não tentem reinventar a roda. Eu sei que a base de usuários da Web3 está crescendo exponencialmente, então vocês precisam traçar estratégias porque as coisas vão acontecer tão rapidamente que vocês precisam ter tudo de core salteado na cabeça dos senhoritos. Então, bateu 46%, fica com o portfólio exposto, protegido, com 30% de stablecoins, que são aquelas altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar. Nas stablecoins também não ousem fazer all-in. Ah, vou botar tudo na USDT porque eu gosto da USDT. Gente, eu já tive uma dura experiência com stablecoins. A UST da Luna, da Terraform Labs, que despegou. Eu tinha 25 mil dólares em UST. Eu acordei, ela estava valendo 30 cents. Quando eu entrei na fila da blockchain da Terraform Labs, da Luna, para fazer a arbitragem e tentar me livrar daquelas USTs com algum retorno de 30 cents, já tinha caído para 5 cents, porque a blockchain estava engarrafada, demorou 4 horas para confirmar minha transação. Enfim, meus 25 mil dólares viraram pó. Ou seja, vocês precisam necessariamente diversificar também as stablecoins às quais vocês estarão expostos. Então, hoje tem stablecoin para todos os gostos. Se vocês forem para uma Camino da vida, vocês podem surfar aqui uma pool de lending da Gito ou da JLP, uma stablecoin como a PYUSD, apoiada pela PayPal, dificilmente vai ter um despegue. A stablecoin USDC Circle da BlackRock já teve um despegue. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, teve um despegue quando o Silicon Valley Bank quebrou. Ele teve um despegue de uns 15% ou 20%. Então, não adianta. Depois eles repegaram. Agora, não adianta tentar fazer all-in em nada no mundo cripto, muito menos em stablecoin. Mas hoje, basicamente, qualquer um pode ser banqueiro. Aqui você pode fornecer liquidez para uma pool de lending para emprestar para alguém que queira fazer borrow e ganhar 22% ao ano em stablecoin. Só que tem umas pegadinhas aqui, que esse 22% não é totalmente pago em PYSD. Então, para quem quer receber tudo em stablecoin, aí fica lá na Aave, ou você pode escolher outras stablecoins que vão pagar menos, vão pagar algo em torno de 10%, que não é algo, não é um retorno pequeno, é um retorno para o mundo TradeFi. Isso aqui é impensável. É porque aqui você é o banqueiro, você está emprestando para quem quer pegar emprestado. Você não pode fazer isso num Bradesco, num Itaú, num Nubank. Aqui essa é a magia da descentralização. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Além de vocês diversificarem. E outra coisa, quem quiser fazer uma imersão completa no mundo das DeFis, é só assinar o Gemas Altcoin Alert. Quem estiver no Gemas, além de desembarcar do mundo cripto com precisão, a gente não vai acertar o fiofó da mosca, mas a gente vai chegar muito perto disso. Além de desembarcar junto comigo com uma absoluta precisão, hoje os instrumentos financeiros em DeFi, até a família do presidente Donald Trump está criando um protocolo de finanças descentralizadas, a World Liberty Finance, que basicamente vai ofertar essas plataformas de lending borrow e vai ofertar dezenas de outras ou centenas de outras novas possibilidades de garantias tokenizadas, porque se eu for numa Aave, por exemplo, e quiser pegar emprestado o SDT, eu só posso colocar como supply essas altcoins. Eu tenho outra, eu estou operando na rede Binance Smart Chain, mas se eu for para Arbitrum, que tem mais opção, eu só posso colocar como colateral essas altcoins. Então, essas altcoins eu não posso colocar um imóvel, meu apartamento, meu carro. Só que isso vai mudar rapidamente. O seu veículo, o seu apartamento, títulos do mercado obrigacionista norte-americano, treasuries, bonds, tudo isso
Tudo isso está sendo tokenizado enquanto eu vos falo agora, e tudo isso poderá ser colocado como colateral aqui e você sacar o SDT na mesma hora, sem precisar, sem nenhuma, com total liberdade, sem nenhum intermediário, sem nenhuma confiança a terceiros. Isso que eu quero que vocês entendam. A profundidade da revolução que está se avizinhando. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. Por isso eu falo, quem quiser uma imersão completa no mundo das finanças descentralizadas, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, Donald Trump promete usar o Bitcoin como ativo de reserva nacional soberana dos Estados Unidos no primeiro dia de governo. A possível ordem executiva que Donald Trump está especulando assinar tornaria o Bitcoin um ativo oficial de reserva do Tesouro Norte-Americano a partir do primeiro dia do seu governo. Gente, as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Muito provavelmente o Donald Trump vai emitir essa ordem executiva no seu primeiro dia no cargo de presidente dos Estados Unidos. E nem eu sei se essa ordem executiva que acabaria por determinar uma compra de pelo menos 100 ou 200 mil BTCs, de cara, nem eu sei onde o governo americano encontraria 200 mil BTCs. O saldo de BTC nas CeFIs hoje está em 75 mil na última vez que eu olhei. Pode ser uma ordem OTC, Over the Book, ultimada com a MTGOX? Pode. Eles já têm as BTCs da Silk Road, que já são do governo norte-americano, que eles agora transferiram para a Coinbase, que está prestando esse serviço de custódia para o governo americano. Mas é muito provável que, se a BTC se transforme num ativo de reserva do Tesouro Norte-Americano, o governo americano vai querer pelo menos 1 milhão de BTCs para a brincadeira ficar legal, porque de pelego nessa história, com certeza eles não vão ficar. Basicamente, da mesma maneira que os Estados Unidos detêm a maior parte do ouro físico do mundo, a maior reserva de ouro detida por um Estado soberano é a americana, eles também vão fazer a mesma coisa com o Bitcoin. Legisladores japoneses pedem a imediata adoção de reserva nacional soberana de Bitcoin em favor do Japão. Gente, nem nos meus sonhos de verão mais férteis eu jamais poderia imaginar que eu estaria sequer próximo de uma mega revolução do approach estatal soberano em relação ao Bitcoin. Eu cheguei no mundo cripto em 2013. Quem sobreviveu à proibição de cripto no varejo na China sobrevive a qualquer coisa. Gente, aquilo ali foi a maior bizarrice que já aconteceu. Basicamente, as pessoas falavam que as agências de inteligência iam caçar quem tivesse cripto, porque era uma ameaça à soberania das divisas fiduciárias, e foi uma loucurada. A BTC basicamente corrigiu, sei lá, 90%. Foi o pior inverno cripto da história. Quem sobreviveu à proibição de cripto no varejo chinês sobrevive a qualquer coisa. E é impressionante, porque eu sobrevivi à proibição de cripto no varejo chinês e estou aqui para testemunhar notícias dessa envergadura na Cointelegraph, dando conta de que o Donald Trump está ponderando no primeiro dia de governo assinar uma ordem executiva para criar uma reserva soberana nacional de BTC em favor do Tesouro Americano, e agora o legislador japonês. Eis o que pode desencadear uma mega recuperação das altcoins para o Natal. A queda da dominância para um patamar abaixo do último fundo. Onde é que está o último fundo? O último fundo ficou em 54,56. Gente, se a dominância... Isso não é difícil acontecer. É só a ETH resolver acordar e reagir que a dominância cai para baixo de 54. Aí, meus amigos, vocês vão ver a tal da corrida maluca. Aí eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins. Isso aqui facilmente vai explodir de 1,5 tri para 2,5 tri. Eu vou repetir. O Total 2, que é esse gráfico onde eu estou agora,
Ele mede a capitalização da totalidade do mundo cripto com exclusão somente de BTC. O Total 2 está com uma capitalização de 1,53 tri. Isso aqui facilmente vai ter $1 trilhão acrescentados se a dominância perder 54%. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Wallet. O que vem por aí não encontra precedente nos ciclos anteriores. Na Seara Fática agora é oficial. Um funcionário do Fed, numa conversa com um dirigente do Bank of America, o Michael Harnett, disse que os Estados Unidos estão a menos de 400 dias de uma dívida soberana total acima de 40 trilhões de dólares. Eu vou repetir. Os Estados Unidos estão a menos de um ano e pouquinho, a menos de 400 dias de uma dívida soberana total superior a 40 trilhões de dólares. Segundo o Harnett, que é esse dirigente do Bank of America, nessa conversa com um diretor do Fed, do board do Fed, o gasto público norte-americano virou um trem desgovernado, um longo trem desgovernado, cuja inércia o tornou imparável. Facilmente, os Estados Unidos estarão absolutamente quebrados até 2030. Isso facilmente pode explodir para 100 tri, com o PIB estagnado em 20 e poucos trilhões. Gente, o Donald Trump já tinha dito isso, que a primeira nação do G7 que usasse o Bitcoin como arma geopolítica condenaria todo o resto do planeta, não só as outras 6, mas todo o resto do planeta, a financiar a primeira para sempre. Eu vou repetir. O Donald Trump, durante a sua campanha, que ele jogou um monte de confete na comunidade cripto, ele disse que a primeira nação do G7 que usasse o Bitcoin como arma geopolítica condenaria o resto do planeta a financiar essa primeira para sempre. Basicamente é o seguinte: se os Estados Unidos adotarem o Bitcoin como uma reserva cambial e um ativo do seu tesouro, a corrida pelo Bitcoin vai ser tão insana que os bitcoins do Tesouro Norte-Americano vão iniciar uma atração parabólica tão maluca, mas tão maluca, que os bancos centrais do resto do mundo vão ter que financiar os Estados Unidos para sempre. O Donald Trump, quando disse que poderia pagar essa dívida de 40 trilhões, talvez ele não estivesse mentindo. Vamos ver exatamente como o Trump ele vem com sangue nos olhos. Israel resolveu fechar a sua embaixada em Dublin, na Irlanda, depois que o governo irlandês apoiou o Tribunal de Haia nessa acusação penal contra o Benjamin Netanyahu. O governo israelense disse que é lamentável que Israel feche a sua embaixada em Dublin, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o fechamento se dá por conta de políticas ostensivas anti-Israel e extremistas do governo irlandês. Enfim, o mundo está estressado e virado numa hecatombe nuclear. Tropas norte-coreanas se juntaram aos últimos ataques russos em números significativos. As forças ucranianas deram conta de que o número de integrantes de tropas norte-coreanas no fronte de guerra russo-ucraniano disparou. É o novo normal? Gente, a BTC, aqui no gráfico diário, basicamente já rompeu. Na minha leitura, se a gente romper 104.088, é sim chapéu pro palhaço. A BTC só vai parar em 120 mil dólares. Por isso eu espero, sinceramente, que os senhoritos estejam embarcados antes dessa nova mega atração parabólica que pode acontecer a qualquer momento. Já tem altcoins subindo 8%, algumas ali estão subindo 2%, 3%, mas enfim, os utility tokens, né, que as altcoins que criam a base da Web3, que permite a operacionalização das DeFis, essas sim, muito provavelmente vão dobrar ou triplicar de valor
nas próximas horas ou dias. Na minha leitura não vai demorar semanas, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.